Potência, mais um Potência Podcast. E hoje a gente tá no estilo aqui, ó. Uou! Que estilo, seu secretário. Tá pega, menino. Rapaz, esse celular dos efeitos agora, Rapaz, esse meu amigo. negócio ficou Tá na top, mão da né? pessoa errada. Eu tô dizendo um negócio pra vocês. Botaram esse celular na mão da pessoa errada. Rapaz, E a gente tá aqui com o seu secretário. O senhor tá com a cara de grande empresário do Brasil. como você sabe, né? Todos me chamam de Dr. Carlos, justamente porque só tenho uma cara de doutor. É isso. Eu tenho charme de doutor, mas não sou doutor, entendeu? Mas hoje a gente tá assim porque hoje a gente tem aqui um doutor advogado. Que é Da assim, lei. um homem da lei, que é assim que a gente fala no Vegel. Assim, inclusive tem muita gente da minha família que fala advogado ainda. O Brasil deveria utilizar esse termo como um termo correto para chamar advogado. Hoje tá errado. Porque o pessoal lá do Vegel gosta de usar da minha família, eu acho massa, então eu gosto de usar. E a gente tem aqui hoje, a gente tem a honra de receber um homem sério que chegou pra uma bagunça. Repara só, bicho. Foi que convidou o cara, não foi? Um cara sério. Então, se o cara é advogado, deputado, candidato, o cara é um homem sério pra uma bagunça. Pedro Vilela, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Tamo junto! E aí, galera do Potência Podcast, obrigado pelo convite. Meu amigo Carlos Jorge, Erickson, vamos aqui bater um papo. Parceria Vamos topada. lá, cara. Rapaz, eu sabe como eu gosto de começar esse podcast, botando a galera mas pra refletir. Boa. Pra você, quem é o Pedro? Quem é o Pedro? Vamos lá. Já chego pegando já chega assim. Jovem advogado, 37 anos de idade, nascido em Maceió, Alagoas. Origem familiar toda de Viçosa, Grande a princesa Viçosa. das matas, na região do Vale do Paraíba, para quem não conhece. Família da minha mãe, do meu pai, toda lá. E hoje me encontro com a missão de representar Alagoas na Câmara Federal. São 9 deputados federais que têm essa incumbência, Carlos Jorge, essa responsabilidade, e eu sou um deles já pela segunda vez. E tenho me dedicado muito nessa frente da política, né? Sou advogado, sou empresário, sou político, mas sem sombra de dúvidas hoje o que mais me ocupa e o que dá mais prazer também na minha atividade é a política. A gente tem falado muito de política aqui, sabe? Assim, a gente tem sempre um bom humor dentro do podcast, mas a gente também tem uma seriedade muito grande por trás, porque a gente sabe qual é o compromisso de se comunicar, né? E o Potência Podcast, desde que a gente criou lá no começo, até por a gente ter a mesma origem, sair da periferia, a gente sempre quis que esse espaço desse voz a todo mundo. Então, a gente dá voz aos empresários grandes, empresários pequenos, músico, e aí chega o cara, um músico, um rapper, aí chega um cantor de pagode, e aí chega um deputado, chega um advogado. A gente teve aqui, já tivemos aqui outras pessoas da área do direito, né? Sim. O pessoal, então assim, e é interessante. Vocês têm um mau gosto na hora de escolher os convidados, né? E a gente abre espaço para que a gente tenha um bate-papo com a galera. Só que assim, uma coisa que eu sou muito é curioso. Eu sou muito curioso, e aí eu não me contento em conhecer o que eu conheço do Instagram. De certo, né? É fato que nós temos uma jornalista que nos acompanha aqui no Potência Podcast, Maíra, um abraço para você, minha querida, que manda pra gente toda vez uma pauta certinha aqui sobre quem é a pessoa, mas eu sou muito curioso, eu quero saber muito mais do que tá escrito aqui. Quem é, né? Como é que surgiu essa ideia de se aproximar da política? Porque o que tem a ver o direito e a política? Vamos lá. Isso vem até antes de se começar a pensar em curso de direito. Isso é até um negócio meio esquisito, porque eu era uma criança que já gostava de política. Tinha interesse, ficava esperando Carlos Jorge. Na época não tinha internet, né? Assim, tão fácil. Era de escada, tinha lá o prazozinho, meia hora para usar, dia de domingo. Já revelou a idade, hein? A gente já tá sabendo. Né? Mas é mesmo. Eu peguei a transição do analógico pro digital. A minha geração é justamente essa. Um pulso da madrugada, dava um pulso na madrugada para poder usar a internet. Eu sou dessa época. Celular, Vixe. eu peguei o começo do celular, era uns desse tamanho, tijolo. Depois evoluiu para um que tem um joguinho para divertir. Aí hoje faz tudo por aqui, né? Mas voltando. Então, quando eu ainda era muito criança, eu, por alguma razão, me interessava pela questão da política. Eu achava aquilo interessante, assistia Jornal Nacional.
Esperava dia e domingo para chegar a revista Veja, ficar lendo a Veja. E na escola ninguém entendia o que é que eu achava, qual a graça que tinha aquilo, sabe? Quantos anos você tinha? 11, 12, É. talvez um pouco menos, 10. É o cara com 11 anos de idade. É. Lê a revista Veja, Não, era um negócio meio esquisito já mesmo. tem uma visão. É, É uma nessa- visão diferenciada, eu acho. né? Então, eu lembro até hoje, primeira vez que Não, eu fui a mas só, Brasília. só pra colocar, nessa época o Erickson tinha outros tipos de revista que eu não posso revelar nesse quadro aqui. É. mano. Mas uma coisa não impede a Ficava outra, embaixo né? do colchão. Essas, não vamos revelar quais são, mas elas ficavam embaixo do colchão. Eu lia a Veja, mas não lia só a Veja, né? A revista que eu li era super interessante, entendeu? Boa. Ela é super interessante. Importante, boa Esse revista. sorriso debochado. E aí, eu lembro até hoje, quando a primeira vez que eu fui a Brasília, parecia. Aí, o meu tio, eu fui visitá-lo na ocasião. Ele, na ocasião, era senador Teotônio Vilela. Ah, massa. Exato. E aí, tive umas férias na escola, ele me levou, vou levar para Brasília. E aí, cheguei lá naqueles corredores, tapete verde, tapete azul. Aí, eu tava uma criança tão alegre que parecia que tava uma criança indo pra Disneylandia. Uhum. E esquisito, mas tudo bem. Mas naquela hora eu falei, pô, eu quero experimentar isso aqui. Talvez não fique para sempre, talvez entre e não goste, mas eu quero experimentar. Eu acho que eu vou gostar de trabalhar nessa área. E aí depois eu entro no curso de Direito, mas já numa pegada muito pensando na política, né? Porque a formação do Direito te dá uma consistência muito forte para você desempenhar a atividade política, em especial o legislativo, né? Que era de fato onde eu tinha interesse em atuar. E aí isso acabou acontecendo. Fui me envolvendo com política, com partido, fui alcançando posições e hoje me ocupo como deputado federal por Alagoas. Foi mais ou menos assim. E só para aproveitar, Erickson, essa fala do Pedro, né, em relação ao mandato e esse papel, né, fundamental, essencial, que muitas vezes as pessoas olham com tanta prioridade, né, os cargos majoritários executivos e esquecem do legislativo, né, de tão quão estratégico, né, é o voto do cidadão para os cargos no legislativo, porque é da lei que parte os projetos de lei, né, então tantas medidas provisórias, tanta coisa que tem que decidir, né, até para uma nação e para um estado. E as pessoas ficam de olho só ali para o executivo, né? Para o cargo do prefeito, do governador. Porque pela natureza da atividade, o executivo de fato está mais perto do dia a dia da população, né? Uhum. Você está tendo a experiência de gestão pública no executivo, passou pela Secretaria de Assistência Social, agora está na Secretaria de Habitação, onde o contato com a população é muito intenso. Uhum. E isso é natural da atividade. No legislativo, isso não se dá tanto pela característica da posição, mas é muito importante. Pô. Eu falo que toda semana, nas sessões da Câmara dos Deputados, das comissões temáticas, são decididos temas ali que interferem diretamente na vida de todos os brasileiros e em todas as áreas. Se o imposto sobre o bolo vai subir ou vai descer, se o cara vai poder casar com outro cara ou não vai, se a rodovia tal vai ter orçamento para ser construída, se a eleição vai ser de um jeito ou de outro, qual vai ser a regra. Então, tudo é decidido no Congresso Nacional. O Brasil, inclusive, tem essa característica, concentra muito poder na esfera federal. Então, são 513 deputados federais e 81 senadores que estão toda semana em Brasília decidindo o que vai acontecer com 200 e tantos milhões de brasileiros. É muita responsabilidade e por isso que eu primo muito em cada matéria, cada votação que vai acontecer. Nós temos uma equipe técnica altamente especializada para entender o que a gente está votando e o impacto daquilo na vida das pessoas, né? Em especial dos alagoanos, porque ainda tem essa guerra. Você às vezes tem uma matéria lá que é boa para São Paulo e é ruim para Alagoas. Então você tem que se organizar para defender os interesses do teu estado, numa luta às vezes muito dura. São Paulo são 70 deputados federais, aqui tem 9. Então você tem que buscar as alianças com os outros estados. É todo um jogo para você defender os interesses de Alagoas. E é muito importante, então, já que somos tão poucos, em 513 só somos 9, é muito importante que os 9 que estão lá tenham, de fato, um comprometimento com o mandato, que
trabalha, articula, exige dedicação, tratando de leis, tratando de votações, garantindo recursos e investimentos para o Estado. E para quem quer fazer isso de forma séria e apresentando resultados, é um trabalho como qualquer outro. Então, por isso que eu sou advogado, eu sou empresário, mas hoje eu não estou nessas frentes. A advocacia, me afastei. Os negócios, eu tenho sócios que tomam conta, e a minha dedicação hoje é quase que 100% à atividade política, pela responsabilidade que eu carrego. O que eu tenho aprendido bastante aqui com o Potência Podcast, porque a gente tem trazido alguns políticos, e é essa visão estratégica da política, porque eu falo como um empresário que Sim. uma empresa precisa ter uma visão estratégica, um plano de negócio, uma projeção futura, a gente tem que cuidar de muitas coisas assim. E aí, o que eu acho interessante é porque eu não conhecia o mundo político, assim, sempre fui muito afastado ao ponto de executar. Claro que eu sempre fui um defensor da boa política, de bons políticos, de bons trabalhos. E aí o meu trabalho, o meu lado da política é esse bastidor dentro de casa, né? Com a família e tudo mais. Mas eu nunca estive dentro da política. E aí, com o Potência Podcast, a gente tem trazido bastante pessoas que trabalham diretamente. E eu estou gostando muito de entender esse lado. E aí, talvez um monte de gente também que não entendia esse lado, que existe uma estratégia por trás da política. E uma estratégia de trabalho, de negócio, uma visão, né? E aí me vem um questionamento. Você acredita que você veio do interior, né? Do Viçosa. Na verdade, eu já sou nascido em Maceió, mas... Você nasceu em Maceió, mas a família é toda do interior, então você tem uma vivência do interior, né? E grande parte da minha infância eu passei lá também. Todas as férias, toda semana eu estava lá, na verdade. E aí, essa vivência do interior, e principalmente a família do interior, você acha que traz uma proximidade mais humana, mais racional, no momento de estratégia como essa, de pensar mais no bem comum, interfere mais isso daí? Porque eu acho que no interior, eu acho que a vivência familiar, de amizade, mercado, é uma coisa mais viva, né? É interessante. Aí, voltando, né? Eu peguei, como eu disse, a transição do analógico para o digital. Uhum. Então, eu acompanhei o que era a vida antes da internet e hoje como a internet tem influência em tudo, né? Inclusive na política de forma muito forte. Hoje, boa parte de uma campanha eleitoral e depois, durante o mandato, de uma prestação de contas, de um meio de comunicação com a população, se dá pela internet. Isso está claro e todo mundo faz uso. E aí, quando você pergunta do interior, isso também, fazendo aí uma analogia, meio que acontece que não a transição, mas eu transitei muito nos dois mundos. Eu sempre morei em Maceió, mas tive uma presença muito forte da vida no interior. Toda semana eu estava em Viçosa, em Mar Vermelho, que é uma cidade próxima a Viçosa. Bom, a Suíça Lagoana. A Suíça Lagoana, exatamente. E Viçosa, o que é? Você sabe? Isso, devo conhecer. Eu conheço os 102 municípios de Alagoas. Você tá brincando? Sério. Não conheço os nomes, né? A Estrela da Mata, como é? Não, é a Princesa das Matas. Princesa das Matas. Mas se Suíça é a Mar Vermelha, a Suíça Lagoana, Viçosa é? Eu sou ruim de geografia. Tá? Atenas. É o berço da sabedoria. Que massa. Viçosa tem realmente esse Porque lado. Viçosa é um centro cultural e de educação renomado em todo o estado de Alagoas, em especial na região. Então, a Atenas Alagoana é uma das alcunhas de Viçosa, né? Além de Princesa das Matas. Não sabia disso, não. Tá vendo? Pois Esse Potência Podcast também é cultura. Cara, então, você não vem aqui só para assistir. Eu vivia lá. Férias na escola, 40, 50, 60 dias de férias, era sem voltar para Maceió. Me mandava para lá, saía cedinho montado num cavalo, voltava à noite, almoçava jaca, subia no pé de jaca, era o almoço. O lanche era uma manga, pegava a manga e assim ia. Aí voltava para casa, tomava banho quando não dava para escapar do banho, né? Que a água era fria. Pois é, vida pacata, assistia novela. Na época não tinha Netflix, não tinha nada. Era novela não, mas meus primos gostavam de Maria do Bairro. Maria do como é? Marisol. Maria do Bairro, queremos você aqui, viu? Era essa pegada aí, a galera gostava disso aí.
Eu não gostava, eu gostava muito de novela, mas não gostava das novelas mexicanas, não. Mas, Nenhum preconceito, mas meus eu primos só gostava assistia isso, muito. eu assistia Usurpadora, hein? A Usurpadora. É. Mas a Usurpadora já é depois, né? É? Eu acho que essa- Cronologia. as tá- mais raízes são essas aí. Maria do Bairro, Marisol. Rei do E, Gado. e aí me diz uma coisa. Você tá falando de ser um cara mais antigo e tal. Mas eu tô, não, então, mas eu tô na sua frente aqui, eu tô vendo que você é novo, e principalmente pra política, porque a política, ela... Isso. A gente tá vendo uma renovação acontecendo aí, né? Uhum. Mas a política sempre foi dominada pelos cabelos brancos, né? Isso. A maioria dos políticos. E qual o desafio lá dentro da política pra você, como uma geração mais nova, encarar o pessoal mais antigo? Acho que deve ter deputados que, a nível Brasil mesmo, que deve ter mandatos de, sei lá, 20, 30 tem anos. cara sabe? com 10 anos de mandato lá, dá 40 anos, mais de 40 anos de mandato. Ó, então, aí você chega lá, qual o desafio? Tem até uma história engraçada disso. Tinha um deputado, até faleceu recentemente, chamado Simão Cecim, lá do Rio de Janeiro. Cheguei na Câmara, ele já era um senhor de 10 mandatos. E o Simão, ele próprio contava uma história que o filho dele tinha muita vontade de entrar na política, era o Robertinho. E ele sempre prometendo que ia ser o último mandato dele, depois iria dar a vez pro filho, né? E a última vez que ele me contou a história, o Robertinho já vinha com mais de 70 anos e não tinha entrado na política ainda. Ele não tinha dado a vez. Ainda tô vivo. Não vou embora nada. Mas vamos lá, eu entrei na política com mandato, né? Porque eu exerci algumas funções antes. Fui secretário de Esporte e Lazer em Maceió, fui presidente do partido, então de alguma forma eu já estava envolvido. Mas de mandato, eu ganho as eleições em 2014 e a partir de 2015 exerço a função. Então eu tinha na ocasião 29 anos de idade quando eu tomei posse. E lá tinha um monte de cobra criada, né? Gente muito experiente, gente articulada, poderosa. E eu tinha conhecimento da política no sentido de saber mais ou menos como as coisas funcionavam, eu saber mais ou menos o que é que eu queria fazer, ou pelo menos achava o que eu queria fazer e o que é que eu ia enfrentar. Mas, obviamente, que quando você chega lá, é um jogo completamente novo. A gente brinca que um ano lá é só para você se entender onde é que você está, até para andar lá, porque aquilo ali é uma cidade, né? Verdade. O Carlos Jorge já esteve lá comigo. Eu não tive não, Então, ainda não. Só deixar informado Tá aqui. convidado aí. Rapaz, Olha, você acredita, boa essa conexão. Eu tenho muita vontade de conhecer, sabe? Eu Então, já fui em Brasília algumas vezes a trabalho, mas eu nunca tive um contato para conhecer a parte parlamentar, política. Hoje está convidado Como para ir com a Pedro gente lá. Vilela. Inclusive tem um programa lá da Câmara para receber visita de estudantes que têm interesse, é legal. É interessante a gente deixar intercâmbio isso lá, aí. né? E eu sempre participava nesse negócio com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi deputado comigo e aí sempre tinha era movimentada as quartas-feiras pela manhã em que ele participava. Mas voltando, vale muito a pena. E aí, quando você chega, primeiro você acha que vai fazer tudo. Aí você percebe que não dá conta de fazer tudo. Porque são 23 comissões temáticas que tratam de 23 temas diferentes. Aí você, peraí, eu vou escolher do que é que eu vou cuidar. Aí eu escolhi, eu fui para a área da educação, que é uma área que eu gosto de trabalhar, que eu acho importante. Fui para a área das relações exteriores e defesa nacional, que também é outra área que eu gosto de atuar. E saúde, seguridade social, enfim. Aí você começa a se encaixar nas comissões que você tem mais afinidade. CCJ, que eu sou advogado, então, que é a comissão mais importante da Câmara, porque tudo passa por lá. E aí você começa a se situar, aí você começa a entender a importância de ser relator de uma matéria, de um projeto de lei. Repor aqui o chaveiro. Pode continuar, deputado. Que a gente tá aqui, ó, conversando e fazendo mímica do outro lado. Outra dessa aqui, ó. Dessa aqui. Dessa aqui. Você pegar o do Argésia, meu patrão. Não mostra o rótulo não, porque aí vai propaganda. É porque eu vou falar, eu vou revelar que o que acontece. Ninguém sabe o que tem dentro do meu copo. O meu copo, ele é um mistério aqui nesse podcast. Eu mesmo só tomo água aqui. Não, eu também. Quem foi que disse que eu não tomo água? Isso aqui é água. O presidente Lula estava tomando água numa garrafinha dessa na semana passada e deu um problema grande. Foi? Deu uma polêmica grande. Não sei se essa água é igual a dele, não. Eu tô mostrando o rótulo da água. Como é que o pessoal vai patrocinar a gente?
Você mostrando as propagandas de graça aqui. Eita, aquela é a marca mundial essa aqui. Não pode falar não. Da Coca-Cola, pelo amor de Deus. Não vamos falar da Coca-Cola aqui, né? O que acontece? Deve ser realmente um desafio muito grande, porque você chega lá, o pessoal tá muito bem acostumado. É lógico. Todo mundo acha que vai enrolar o cara que chega logo. E olha que eu sou jovem, né? Era mais jovem na época. Então eu ainda consegui, pelo meu conhecimento, pela minha forma de atuar, ainda consegui me encaixar bem. Eu fui, no meu primeiro ano de mandato, consegui ser primeiro vice-presidente da Comissão de Minas e Energia. Fui escolhido um dos vice-líderes do meu partido, então ainda tinha lá um desenho. No ano seguinte fui presidente de comissão. Mas tem gente que chega meio que sem saber o que fazer e começa o mandato, acaba o mandato e meio que passou em vão, vamos dizer assim. Nunca é em vão, né? Mas o potencial de trabalho, de realização de um mandato de deputado federal é muito grande. E se o cara tem a oportunidade de ter um mandato, ele tem condições de fazer muita coisa boa. Projetos de lei, relatorias, garantir. Você vai rasgar sua camisa, Carlos Jorge. Me dê aqui, vai. Mostra ele, vai. Rasgou o blazer. Camisa bonita dessa, o cara vai rasgar. E nem bebe. Me dê, vai. Não vai rasgar, pô. Esse blazer bonito aí, calma. A gente precisa de um homem que abre isso aqui. Eu não vou nem me arriscar. Carlos Jorge, tu não é do ramo, Carlos Jorge. Olha, tá vendo? Ele precisa de um homem. Que hora, meu irmão, tentando abrir uma tampinha de uma garrafa. Tem uma história aqui, Carlos Eu Jorge. fiz isso, é treino, rapaz. Fiz igual a ele, Tem que virar a canecazinha assim, pra não fazer espuma. Entendeu? Poxa, então, olha. Tecnologia. Não precisa abrir outra não, que vai gastar. Vai. Calma. Tá querendo... Vou deixar aqui pra vocês. E aí o que acontece? Tendo essa temática, eu li há pouco tempo na internet que assim, existe uma frase, né, que é muito conhecida, que fala: o poder está onde ele reside, ou seja, e lá, né, quando a gente fala da Câmara, do Parlamento, quando a gente fala de Brasília, o poder realmente está ali. Tá lá. E o que acontece? Eu li, esse foi pouco tempo que eu li, que alguém falando, não lembro exatamente, mas falava que o poder realmente não está com o presidente, mas está com os deputados, com os senadores, porque as decisões, elas passam todas por ali. E aí é um nível de responsabilidade muito grande, né? E assim, poxa, tu é um ser humano, cara. Tu tem família, tem vida, tu erra, tu acerta. E a gente, cada vez mais com as redes sociais, a gente tá se aproximando disso, da realidade do ser humano, do cara que toma sua cervejinha, que toma sua água, que respeita as pessoas, que vive, né, em meio de comunidade. Claro. E aí, como é que é viver com essa responsabilidade e essa mira? Porque você tem uma mira para você. Tudo bem que você tem o poder, tem a forma de resolver, mas também você tem na mira o tempo todo, né? Não, sem dúvida, como eu disse, lá está concentrado muito do poder de decisão sobre a vida dos brasileiros. Exato. Que eu acho, inclusive, que tá errado, tá? Você imaginar que temos outros modelos em vigência no mundo, por exemplo, na Alemanha, na própria Inglaterra, nos Estados Unidos, onde isso é muito mais dividido. É a tal da federação de verdade, né? Que aí você concede o poder aos estados, aos municípios, de regular, legislar as questões que lhes são pertinentes. Aqui no Brasil, o nosso sistema é muito concentrado. Quem conhece um pouco do modelo do americano, por exemplo, sabe que a lei na Califórnia é muito diferente da lei da Flórida, que é muito diferente da lei de Nova York, e assim vai. E eu acho que é justo que seja assim, porque são realidades diferentes. No Brasil, não. No Brasil é a mesma lei que vale em Alagoas, vale no Rio Grande do Sul, vale no Amazonas, vale no Acre, ninguém quer saber se lá é de um jeito, se é de outro. Eu acho que isso tem que ser revisto em algum momento. Mas voltando... E aqui no Brasil, as poucas oportunidades em que se separam, às vezes dá confusão, né? Eu falo, por exemplo, pelo ISS. Porque o ISS, quando você começa... faz pouco tempo, eu como empresa, eu descobri que eu estava devendo. E aí, por que eu estava devendo? Porque eu fiz serviço em outro município. É o caos. E aí eu tinha que ter colocado para pagar em outro município, só que eu coloquei para pagar aqui, só que eu paguei. Aí o que aconteceu? Eu tinha que pagar de novo, fiquei devendo, sei lá, na época, 50 mil reais, tinha que pagar para aqui, para o município daqui. É o caos. O sistema tributário brasileiro, tanto desde que a gente é criança que a gente ouve falar em reforma tributária. Sim. Eu sou deputado já pela segunda vez. Já tentamos votar lá essa reforma tributária 2, 3 vezes e não sai do pé, justamente por isso, porque você é implicado, é complicado, precisa ter uma liderança forte
no executivo para tocar isso, né? Porque um governo forte, ele articula e faz avançar uma agenda positiva para o país. Tem muito a ver com o que você falou, cada um defendendo o seu lado. Cada um né? defende o seu. É muito mais fácil você travar uma coisa do que você Exato. construir uma coisa, não é? Exato. Então, inclusive no trabalho legislativo. Então, se eu sou um deputado e quero deixar como está, o meu trabalho é muito mais fácil do que se eu for um deputado e querer mudar. Sim. Aí você tem uma série de instrumentos legislativos para fazer isso acontecer. Requerimento de retirada de pauta, obstrução, pedido de vista. Aí você articula para o relator ser um cara que você tem alguma afinidade. Aí o cara mete o projeto na gaveta, deixa lá 4 anos, 10 anos, e você não pode fazer nada, fica meio que travado. E agora isso serve tanto para o ruim como para o bom. Se você for um deputado articulado, você também faz as coisas avançarem bem. Eu lembro bem um episódio de uma situação muito importante, envolvendo, inclusive, Alagoas, a questão da educação, que foi a dos precatórios do Fundef, que é uma luta antiga aqui dos professores para receber os precatórios. E isso dependia de alterações na legislação. Havia questionamentos lá no Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, para não deixar esse pagamento aos professores acontecer. E a forma de se resolver isso era aprovar uma legislação federal, ou seja, no Congresso Nacional, para acabar com a dúvida jurídica do direito dos professores em receber esses valores. Uhum. E muitos professores já tinham desistido de receber, porque era uma enrolação. Aí o prefeito dizia que não ia assinar, porque não tinha segurança jurídica para fazê-lo e tal. E aí aconteceu uma ocasião de uma votação muito importante para o governo, da chamada PEC dos precatórios, Sim. que muita gente acompanhou, uma votação polêmica, difícil, e até por ser uma PEC exigia o chamado quórum qualificado, né, 308 votos. E naquela oportunidade eu construí um entendimento com o presidente da Câmara dos Deputados para que a gente pudesse votar junto da PEC o projeto de lei que finalmente ia garantir o direito dos professores e que eu fosse nomeado relator desse projeto. E assim foi feito. Então, uma coisa que estava perdida, eu fiz uma leitura política do momento para colocar esse projeto em votação, em regime de urgência, inclusive. Então, ele adiantou muito a tramitação dele e a gente aprovou no plenário da Câmara por uma ampla maioria. Acho que pouco mais de 10 deputados votaram contra, mais de 300 votaram a favor. Depois ele foi aprovado no Senado. Ainda fomos além, devido à minha relação política e o meu trabalho, eu tinha tenho uma boa relação com o então relator da PEC dos precatórios, chamado deputado Hugo Mota, lá da Paraíba, que é muito novo também. O Hugo ainda é mais novo que eu. E eu falei, Hugo, vamos aqui pegar isso e vamos colocar na Constituição Federal isso aqui. Isso aqui é uma briga antiga. Milhares de professores no Brasil todo dependem desse trabalho nosso para receber isso, que é direito deles. Então, a minha lei está aprovada, mas se você botar isso no teu relatório, isso vai para a Constituição Federal e vai ganhar mais força ainda. E aí ele se convenceu disso e fez dessa forma. Então, a gente aprovou a lei, que estava lá empacada, aprovamos essa emenda no relatório da PEC dos precatórios, e aí, finalmente, os professores puderam exigir de forma firme e inequívoca o pagamento. E assim está sendo. Maceió, por exemplo, começou a pagar e só começou a pagar porque a gente conseguiu articular isso lá em Brasília. E o que é interessante é que isso tem a ver com estratégia, né? Você vê. Total. Se você não faz isso de forma estratégica... Se estivesse em casa vendo Netflix, isso não tinha acontecido. Não vai conseguir. E os professores estavam sem receber até hoje. Mas e viver com essa mira que eu falo do jornalismo, do povo, tudo. Sim, sim. Como é que é viver com isso no dia a dia, assim? Porque cada passo é medido, né? Só queria apontar uma coisa aqui. Corta aqui a câmera em mim, meu parceiro. Como ele falou em mira, meu nome é Bond. Jorge Bond. Era só isso que eu queria falar. Né? Cadê? É que eu tô ocupado aqui, que eu tô... Pô, nem aplaudiu aí, Cadê, poxa? Peraí. Vai de novo. Corta aqui pra mim. Corta pra mim. Meu nome é Bond. Jorge Bond. Você quer dar uns tira aí?
aí o negócio, mano. James Bond. Sim, cara, como é que é viver com essa mira da sociedade e tudo? Porque tem os dois lados, né? Deputado, o senhor não aprovou meu projeto. Ó, eu vou dizer um negócio pra você. Deputado. O Carlos Jorge, como empreendedor social mesmo, sabe o que é isso também, viver na comunidade com isso aí, com essa dificuldade. Essa cobrança, né? Porque cada um tem o seu. Tem duas coisas, vamos lá. Primeiro, uma é a cobrança do povo, vamos dizer assim, dos eleitores, da população como um todo. É duro às vezes, porque tem projetos de lei, você nunca vai agradar todo mundo, difícil se agradar todo mundo. E a minha base de apoio, as pessoas que acompanham meu trabalho, que gostam de mim, que se identificam com o meu trabalho, elas não são, tipo, não tem uma unidade de pensamento, não sei se vocês estão me entendendo, ela não é polarizada. Único, né? Comparando, não é tipo aquela galera da direita, Isso. ou que é muito puxada para a direita, ou aquela galera que é muito puxada para a esquerda, não é aquela base edificada. Mal comparando, não é um cara que vota só em pautas de esquerda ou um cara que vota só em pautas de direita. Ela é muito diversificada. Para você ter ideia, Carlos Jorge, de vez em quando eu faço, até para entender como é que a população tá vendo o atual governo, o cenário político, eu faço algumas enquetes e sempre dá muito dividido entre as pessoas que aprovam e desaprovam o governo, ou que gostam ou não gostam do Bolsonaro ou do Lula. Então isso quer dizer que é muito misturado. Isso é verdade. Então acaba tendo aí umas bolas divididas e você tem que tomar uma decisão final, né? Não tem jeito. E aí, nessas ocasiões, aliás, sempre, né? Mas nessas ocasiões acaba tendo um reflexo político importante, a gente acaba tendo que votar pela coerência e pelo que acha de verdade. Já fui muito criticado por votações, que outros tantos elogiaram, mas o importante é explicar. O que você não pode é votar ou se posicionar em relação a alguma matéria e não explicar o porquê você está fazendo aquilo. Seja porque você acredita naquilo, seja porque você está sendo coerente com aquilo, porque aí, se a pessoa não concorda contigo, ela pelo menos vai reconhecer que você tem o teu ponto, que você está fazendo aquilo por alguma razão. Que aquela pessoa, que aquele deputado não está te sacaneando, não está sendo sacana. Então isso é importante. Toda votação minha, que é mais polêmica, tudo, eu explico, votei por causa disso, aquilo. Votei porque já votei desse mesmo jeito há 4 anos atrás, não faz sentido votar diferente agora. E aí você vai construindo, né? Porque aí você passa credibilidade pro cara. O cara pode até não concordar com o que você votou, mas você passa credibilidade. E em relação à imprensa, se vai... Aí mistura um pouco, né? Porque tem deputado, tem político que não gosta muito de expor a vida pessoal, tal, não sei o quê, tem muita restrição. Eu fico mais de boa em relação a isso. Eu não deixo de fazer minhas coisas. Eu saio, tomo minha cerveja, encontro meus amigos, vou jogar bola, vou pra praia, vou pro surf. Não tenho problema em relação a isso, não. A sua geração talvez já entenda melhor Quebra isso, umas né? pernas. Quebra uma perna de vez em quando, né? Jogando futebol. Rapaz, já quebrei pé jogando futebol, já quebrei braço andando de skate, Rapaz, já torci tornozelo, no surf já quebrei o pé, já rompi ligamento de joelho, eu sou meio... Eu acho que as redes sociais também trouxeram essa necessidade, sabe? Porque antigamente a gente viu o político, aquele cara ranzinzo, distante, né? que só aparecia pra ou criticar, ou votar, ou solucionar, ou não trazer nada, né? Isso. E hoje em dia a gente vê seres humanos, né? Por trás disso daí. Você acha que a rede social influencia nisso também? Além de uma nova geração, né? Que existe, na verdade. A rede social influencia muito. Não sei nem se tem tanto a ver com geração. Tem também, mas a gente tem exemplos de alguns políticos da velha guarda que estão usando aí a rede social bastante, né? Você tem, Michel Temer, um cara que ninguém imaginava que ia ter aí um uso da rede social, e o cara tá lá no Instagram, faz meme, faz piada. O Collor aqui fica fazendo piada no Instagram o tempo todo. O Collor ganhou muitos eleitores com isso daí, muita gente. O Bolsonaro é um cara da velha guarda, mas é uma potência nas redes sociais, e ninguém nega isso. E do jeito dele ele vai e tudo é 1 milhão de likes, 1 milhão de visualizações. Então, Bolsonaro, queremos você aqui, viu? Bolsonaro, queremos você aqui. Presta atenção. Lula, queremos também Lula, você aqui. Queremos você aqui. Quais são os outros? Ciro Gomes.
Na verdade, Marçal, a gente quer desafiar os dois para fazer o primeiro debate aqui no É isso que eu ia Potência falar. Podcast. O legal ia ser ao mesmo tempo todos aqui. Eita, Lula e Bolsonaro aqui, os dois. Isso. É, com Nós respeito, queremos né? conhecer os programas de vocês. e a- Espero que a gente chegue até o final neste debate. E é interessante a gente, sabe, discutir que a política tem que ter respeito, né? Independente do seu viés, do seu Sim, pensamento, tem Claro. que ter respeito. Esse é outro ponto importante também, né? Você tem... Cara, são 513 deputados, tem de tudo lá. Tem tiririca, tem um cara que é doutor, Pior do que tá no PhD em química, tem um cara que é... Tem até príncipe, o príncipe é deputado. Como assim? Bragança Luiz e Felipe de Orleans e Bragança. O Orleans, cara é é. neto de tatara, sei lá, Dom Pedro. de Dom Pedro, pô. E o cara É tá lá, mesmo, que é massa, deputado pô. comigo, cara, pô. O pai, eu acho que o avô, né, da família Ele morreu é recentemente. Ele é da família lá do Dom Pedro, cara. É família real, pô. Se fosse monarquia, esse cara tava mandando todo mundo aqui. Verdade. E o cara é deputado federal. E o cara tem o mesmo poder, o mesmo voto do Tiririca. Pior do que tem tá, lá, não fica. Que tem lá os méritos dele, porque é deputado também. Aham. E assim vai. Aí tem gente ligada à esquerda, à direita, gente que gosta de tecnologia, gente que não tá nem aí pra tecnologia, que quer mesmo é plantar soja no Brasil todo. Tem gente que se importa com educação, outros nem tanto. Então é uma seara muito diversa em que você tem que saber navegar, conversar. E tem uma coisa que é muito importante na minha atividade para conseguir realizar os meus projetos lá, que é sempre ter o diálogo aberto com todo mundo. Isso eu construí de forma natural, mas hoje eu percebo a importância. Porque embora Maturidade, né? embora eu tenha um partido político definido, sou do PSDB, e são 27 deputados federais, 27 partidos políticos lá na Câmara representados, salvo engano, mas eu consegui estabelecer relações, até de amizade mesmo, mas pelo menos de confiança política, em todas as matrizes políticas. Então, eu não tenho dificuldade em conversar com parlamentares do PT, do PSOL, do Partido Novo, que é o outro extremo da ideologia, né? É uma ideologia mais voltada para a direita, do MDB, do PSD, do governo, da oposição. Eu sempre acabo conseguindo uma boa construção disso. Teve um exemplo, projeto muito importante também, Carlos Jorge, relatoria do projeto de lei para regulamentar a telemedicina no Brasil. Putz. A gente viu a pandemia aí, o advento da telemedicina como foi importante, Tudo né? online, né? Tudo online e tal, consulta, o cara vai, já prescreve o remédio, já dá o diagnóstico, faz exame, enfim. E aí, isso na pandemia, ele foi feito meio que de improviso, a autorização, porque precisava. Mas depois isso tinha que ter um projeto de lei para regulamentar, para colocar as diretrizes, né? O que é que pode, o que é que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é proibido, os papéis dos conselhos, os papéis do Ministério da Saúde. Aham. E aí, beleza, aí tá lá o projeto tinha 15 autores, entre eles acho que 10, 12 médicos, gente de todo tipo de partido. E aí o presidente me nomeia relator dessa matéria, para ser o relator do projeto da regulamentação da telemedicina. Aí vamos lá, 2, 3 meses, primeiro conversando com os autores, para entrar no entendimento mínimo entre eles próprios, porque às vezes rola uma confusão. Você tem um autor principal, o cara entra, mas não concorda com o ponto. Aí eu fui e equacionei. Para explicar quem não entende muito bem de política, qual o trabalho do relator? Além disso que você está É falando. isso aí. Como ele é escolhido? É isso aí, vamos lá. O trabalho do relator é o seguinte: todo projeto de lei, ele antes de chegar à votação, ele passa pela mão do relator, que é o cara que vai emitir uma opinião sobre aquela matéria. Vai centralizar ali. Ele centraliza, ele pega um deputado Carlos Jorge, que será muito em breve, Em breve. colega lá no Congresso Nacional. O povo unido jamais será vencido. Só no Vergel vão ser 50 mil votos lá no Vergel. Eu acho pouco, eu acho que vai dar uns 80 mil. 80, lá. então não precisa nem sair do Vergel, já vai ser eleito deputado federal só lá. Pega. Aí vamos lá, por exemplo, Carlos Jorge é deputado, fez um projeto de lei. O meu projeto de lei determina que isso vai acontecer desse jeito, papapá. Aí, se o projeto de lei dele for na área da educação, por exemplo, ele vai para a Comissão de Educação. E aí o presidente da Comissão de Educação vai nomear um relator, certo? Entendi.
que o cara vai pegar aquilo ali, ó, vai dizer, pô, esse projeto de lei do Carlos Jorge presta para nada, rejeito, altero, arquivo, aí mato o projeto do cara. Entendi. E se for o cara, pô, esse projeto do Carlos Jorge é top, aí dá um parecer positivo. Ou então ele faz, o projeto é top, mas isso aqui acho que pode ser de outro jeito. Aí o cara muda. Cria um direcionamento, né? O cara muda. E aí você constrói um relatório, que aí é isso que passa a valer para continuar a tramitação até a votação final, seja na comissão, seja no plenário da Câmara, que é a última votação, né? Que eu fui relator do projeto de telemedicina para o plenário, que é a mais importante, é a votação final, vamos dizer assim. E aí você apresenta o seu relatório, os deputados, inclusive, têm a possibilidade de falar que preferem o projeto original. Então, não, pô, esse relatório aqui, eu acho que o projeto do Carlos Jorge original estava melhor. Vamos derrubar e vamos voltar para o que era. Porque aí tem acesso, né, à informação. Tem, isso aí na hora que você faz o relatório, você já joga no sistema, todo mundo tem acesso. As assessorias técnicas, né, que são muito qualificadas, inclusive, lá da Câmara, também já emitem opinião, se a parada é constitucional, inclusive, para não dar tramitação a uma legislação que não seja. E aí o relator constrói isso. E aí na telemedicina... No caso da telemedicina, você era o cara que estava fazendo... E era uma matéria muito complexa, porque envolvia... Eu ia dizer, você era o cara que estava fazendo a relação. Relator, mas não deixa de ser, que é a relação... Tá bom, você era o relator. E era um projeto complexo, com certeza. E aí, no final, falamos com os relatores, falamos com o Ministério da Saúde, tive, sei lá, umas 10 reuniões lá com o ministro da Saúde para entender o que é que ele achava que era o certo, o que não era. Ele tinha muitas sugestões, algumas eu aceitei porque achavam que eram válidas, outras eu rejeitei. Aí depois com os conselhos federais, porque aí já não era mais telemedicina, era telesaúde. Aí envolvia toda a área de saúde na modalidade remota, psicologia, nutrição, fisioterapia, medicina, que era justamente para fazer o marco legal, né, dessa questão. E aí isso vai avançando, conversa com os líderes partidários, com as bancadas, até finalmente chegar no plenário da Câmara e votar o tal do relatório. Ainda tem que... votação de emendas. Emenda é quando o cara está lá na Câmara e fala, pô, eu quero mudar isso. Aí o cara apresenta uma sugestão de alteração. Aí você tem que entender se isso é bom, se isso é ruim, se você aceita, se você rejeita. Aí o cara pode botar para os 513 votarem. Aí, às vezes, o relator não concorda, mas mesmo assim a emenda é aprovada. No meu caso, não. No meu caso, graças a Deus, o meu relatório foi aprovado sem qualquer alteração. Mas é tudo um processo de construção, né? Até chegar na votação final. E agora esse projeto está lá no Senado. O relatório já foi aprovado na Comissão de Saúde e está só esperando votar no plenário para ir à sanção. Estamos aqui no... Teu corte, é a hora do teu corte agora. Estamos aqui no Potência Podcast. Ele faz sempre um corte de rádio aqui no meio. Não entendi por que até agora. Você entendeu, Marcos, por que esse corte? Não. Mas não entendeu, mas ele sempre faz esse mesmo corte. Deixa ele... Tá dando certo, vamos. Quem tá crescendo os seguidores. Então vamos continuar. Estamos aqui no Potência Podcast, que é um oferecimento da Conecta Automação. Agora sim, eu entendi valor. Conecta Automação é uma empresa de automação industrial que vende painéis elétricos e está... Opa! Oxi, tu viu que... Ih, rapaz. Foi depois de um negócio do shopping do Fetiche Motel que a gente entrevistou aí. Ficou meio assim. Como é que é, deu errado. A gente teve o dono do Fetiche Motel que entrevistando com a gente, aí o meu microfone deu uma caída aqui agora, bem na hora que eu tava falando. A Conecta Automação, ela tem potência, não é igual o meu microfone, não. É uma empresa de automação industrial elétrica que vende os produtos e os painéis para o Brasil inteiro. E no YouTube? No YouTube é Potência Podcast, você nos encontra. E é isso, pessoal. Estamos falando aqui com ele, nosso querido Pedro Vilela. Foi eleito, né, o melhor deputado federal de Alagoas e um dos melhores do Brasil no ranking nacional. Peraí. Né? Aplausos aí, por favor. Uhul! Valeu. Então você vê a dedicação, né? E como é que a gente fala com o deputado? Eu chamando aqui de você, mas é Vossa Excelência, o senhor. Porque é uma autoridade, né? Foda, eu tenho que saber como é que eu senhor me não, posiciono, senhor. né? Porque eu tenho o seu secretário está aqui ao meu lado. O seu secretário está aqui ao meu lado. Ele ameaça me prender de vez em quando, porque Isso. eu sempre falei da orelha dele há muito tempo, né? Injusto. Essa orelha de abano dele aí. Injusto. Aí quando ele foi, assim que ele deu a primeira entrevista como secretário, eu já fiz um recorte aqui, mandei mensagem para ele no WhatsApp, disse: eu vou ainda com essa orelha, alguma coisa assim. Ele fez: cuidado que agora eu posso mandar ele prender. Aí ele me fica me ameaçando, me prender o tempo todo. Dei a carteirada. Mas, pessoal, Pedro Vilela, né, foi eleito aí o deputado federal o melhor de Alagoas, que eu acho que é um título que a gente tem que ter muito orgulho, que muitas vezes a nível nacional a gente vê tantas
rivalidades, tretas, brigas, e a gente muitas vezes se orgulha pouco do que é bom, né? Então, assim, Pedro hoje é uma grande referência a nível nacional como legislador, um cara realmente articulador no seu processo político. Tem um legado, né? Eu acho que também tem que perceber aqui que o Pedro tem um grande legado do seu avô, né? Do querido Theo Vilela, Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, que foi o menestrel das Alagoas aí, isso que aí. quando você assiste o filme, eu já assisti alguns documentários, né? O poder da oratória, bacana. Né? O poder do propósito da missão dentro como agente político a nível nacional impactou o país, né? Então essa conjuntura de história, né? Esse homem leva um grande legado também, né? Desse grande estadista que foi de Alagoas, mas que impactou ao nível nacional, né? Então, assim, Pedro, como é que você percebe hoje carregar esse legado, né? Porque isso eu acho que também, essas boas referências, eu acho que aperfeiçoa até a sua própria conduta, né? Sim. E eu estava até conversando com um amigo, assim, também falando do seu tio, né? Do querido governador Teotônio, Sim. que tinha a delicadeza e a educação e a gentileza de perceber e ouvir de uma escutativa de empatia tão forte que eu sempre escuto essas histórias, algumas engraçadas, algumas sérias, né? Mas assim, a porta sempre estava aberta, né? Para poder escutar o cidadão, para poder ver quais são as prioridades a nível Alagoas e como você percebe todo esse legado que você carrega hoje. É uma grande responsabilidade, muito orgulho desse legado, né? E agora eu encaro de uma forma positiva, não vejo isso como um fardo. Obviamente, uma responsabilidade, mas uma coisa que eu tenho um compromisso e que me dá força para tentar carregar para frente, né? As referências são muito importantes. Meu avô, ele era um homem multitarefas, o velho senador Teotônio. Ele era vaqueiro, era jornalista, intelectual, depois entrou na política, boêmio, gostava lá de um violão, de uma prosa, de uma festinha, e depois aí entra na política, deputado estadual, vice-governador, senador, enfrenta a ditadura naquela ocasião, ditadura muito rigorosa, né? E ele vai para a linha de frente no enfrentamento, roda o Brasil conversando com presos políticos e tentando libertá-los e lutando para que o sistema democrático fosse retomado, e faz uma verdadeira jornada, né? Até mesmo quando ele fica doente, já com câncer, ele não para de andar, ele vai a todos os cantos do Brasil e de alguma forma lidera o movimento que culmina com a volta das eleições diretas para o Brasil. 89. Então, isso é motivo de orgulho e também até me facilita a vida no bom sentido, porque as pessoas têm a referência dele, então, de alguma forma, me associam a uma coisa confiável, positiva. Da mesma forma, meu tio, depois, senador 20 anos, constituinte, trabalhou muito aqui por Alagoas, colocou muitos recursos, aprovou leis importantes, por exemplo, sertão, a palavra sertão só aparece na Constituição Federal uma vez, foi ele que colocou na época como senador constituinte, dada a importância que tem o semiárido aqui para a região Nordeste principalmente, né? E depois governador, agora a gente tem as referências, agora é tudo muito, cada um também tem o seu estilo, a sua pegada, as suas prioridades, né? Sim. O meu, por exemplo, até as carreiras elas não se misturam, vamos dizer assim. O meu tio entra na política quando meu avô já era falecido. E eu entro na política quando o meu tio sai. Ele encerra o governo em 2014 e eu começo em 2015. A gente até brinca que o pacto é de ser um por geração, não pode, senão fica muito misturado. Na fila. Então cada um vai com a sua jornada, né? Obviamente a minha ainda é muito mais recente, ainda bem menor do que a deles, e eu vou devagarzinho construindo também. Acho que já deu para fazer muita coisa boa. Carlos Jorge, por exemplo, aqui da gestão da Prefeitura de Maceió, eu tenho muito orgulho, por exemplo, nesses 2 anos de mandato, né, do segundo mandato, ser o deputado federal que mais ajuda Maceió, que mais coloca recursos. Ajudamos o Carlos Jorge a colocar de pé um programa belíssimo, que é a CNH Social, um programa que dá condição
para aquele que não tenha condição de pagar uma CNH, uma carteira de habilitação. O camarada vai lá, faz as aulas, né, na autoescola. O cara tem a inscrição da prova do Detran paga, que é cara pra caramba. Isso. O cara, ao mesmo tempo, ainda tem um curso técnico, né, Carlos Jorge? Na área que o cara tem afinidade, seja aqui na área de automação, por exemplo, seja na área de marcenaria, de serviços. E aí o cara, no final da CNH social, o cara sai com a CNH dele, para carro ou para moto, toda paga, e com uma formação profissional. E a gente sabe a diferença que isso faz na hora de conseguir um primeiro emprego, por exemplo, para os jovens, ou para se realocar no mercado de trabalho. Até porque tem muitas funções, posições que precisam da habilitação para o cara ir lá fazer o serviço. E outras ações, colocamos aqui um investimento importante para a Prefeitura de Maceió poder promover o Corujão da Saúde, que é o horário estendido para os postos de saúde até 21 horas, em diversos pontos já da nossa cidade. Isso já é uma realidade, dando mais condição, mais conforto para a população ajustar o seu horário e ir em busca de uma consulta, de um atendimento, de um exame. Remédio em casa, com remédio chegando na casa das pessoas que têm dificuldade de locomoção. Na área do transporte, colocamos o recurso para garantir a condição financeira da Prefeitura promover o Domingo é Livre, que é a passagem de ônibus de graça para todo mundo, dia de domingo. Então, tudo isso falando só de Maceió, né? Fora as outras ações no estado inteiro, entrega de implementos agrícolas, tratores. 40 horas de podcast. Não, tem muita coisa. Mas aí que tá. Isso acontece porque o cara tá lá em Brasília buscando, correndo atrás. Não cai do céu. Pelo contrário, as coisas em Brasília são feitas para não acontecer. É tanta burocracia, tanto trâmite, vai para documento para cá, documento para lá, empenho, não empenho, orçamento. O Carlos Jorge sabe o quanto que a gente conversa, fala, tem que mandar esse documento aqui, tem que mandar para cá, e aí vai. Só que aí você insiste, faz o trabalho com competência e as coisas acontecem. Então tudo isso que eu falei aqui já é realidade, isso aqui já está acontecendo na vida da população. E agora com o Carlos Jorge, responsável pela área de habitação, também vamos construir aí muitos projetos juntos para dar moradia digna aqui para a população de Maceió. Você falou sobre Brasília, né? É feito para não acontecer. Isso eu escuto muito, realmente. Aí me diz uma coisa. Esse é o seu principal desafio, realmente, lá dentro. Tentar vencer essas burocracias. E outra coisa, se tem apoio nisso, de conseguir vencer essa burocracia, ou é confortável para alguns políticos isso aí? Porque eu falo na visão, mais uma vez, como empresário, cara, é complicado demais. É muito, muito difícil. Às vezes tem coisas que eram para ser resolvidas pela internet há muitos anos. Agora, a pandemia, eu não posso nem dizer que foi pela pandemia, porque a pandemia foi um desastre que matou um monte de gente. Mas após a pandemia, as coisas tiveram que mudar. Começou a briga do Carlos Jorge mais uma vez aqui. Não é por honra, você, velho. Não vai rasgar esse blazer bonito aí. E aí a gente viu a pandemia. Rapaz, a gente precisava de um homem nesse podcast. Pai, como é que ele faz isso? Precisava de um homem nesse podcast. E aí o que acontece? Peraí que eu tô concentrado nesse momento aqui. Ali, ó. Completa ali o tanque ali. E aí tem que inclinar o copo, né? O copo passa pra lá. Não mostra o fabricante, não, que a gente não tá ganhando nada desse fabricante. E aí é um desafio grande, né? Eu acredito que seja um desafio muito grande vencer contra essas burocracias, né? E você é de uma geração que não gosta de burocracia, tenho certeza disso. Tem um horror a burocracia, documento. Eu tenho um amigo antigo, um empresário... Coisa mais chata que a banco. Ele chama burocracia. Tem um amigo antigo, um empresário antigo, que ele falava isso. O problema das empresas é a burocracia, ele falava. Não é a burocracia, é a burocracia, porque a burocracia organiza. Quando ela é bem estruturada. Sim. Porque a burocracia que organiza seria, tipo, você ter uma hierarquia. O termo burocracia é a organização do processo. E o problema é a burocracia, que tem muito, né? Que não é culpa do empresário, né? É o nosso modelo que é colocado dessa forma. Atrapalha muito. Atrapalha. E isso atrapalha e faz diferença na vida das pessoas, porque isso custa dinheiro. Todo processo que é mal feito, que é lento, que é mal direcionado, isso tem um custo. E aí, esse valor, esses milhões, bilhões de reais no Brasil que são jogados fora por causa da burocracia ou da burocracia,
é o dinheiro que está faltando para a gente ter uma saúde de mais qualidade, para a gente ter uma educação de mais qualidade, para a gente ter mais casa de qualidade para as pessoas. Então, pô, é frustrante às vezes, porque é complexo. Como eu disse, é muito mais difícil construir do que deixar como está, mas tem que ser feito. E como é que é feito? Mudando a mentalidade de quem está lá de alguma forma, ou colocando mais pessoas que estão lá, que estão descontentes com isso que está acontecendo. Então, tem muito deputado federal lá em Brasília que pensa como eu, que quer mudar, que quer trabalhar, que quer achar uma solução, que quer fazer acontecer isso, que é destravar a vida dos brasileiros, dos empresários, para gerar mais empregos. E quando eu falo empresário, não é o grande empresário, não são os amigos do Carlos Jorge, não, que são tudo Jorge Forbes, Paulema, Jorge Paulema, Barack Obama. Luciano Huck, esses caras. Barack Obama. Então, Obama, queremos você aqui, viu? Eu tô falando do cara que gera 5 empregos, 10 empregos, 20 empregos, 50. Esse cara sofre pra caramba, paga muito imposto. Sofre pra tô pagar. neles aí. A gente tem mais ou menos 40 colaboradores aqui. Eu sei como é que é paga difícil. advogado, paga contador. Chore não, pô. Poxa, assim a gente pagou o número aberto aí da Conecta, a gente pagou quase R$1 milhão de imposto ano passado. Pois e é muito difícil. Eu não posso ter, não, esse dinheiro na minha conta, não. Esse aqui é o problema, sabe? E aí a gente poderia reverter para coisas melhores para os colaboradores mesmo, a gente Com sabe. certeza. Então, em Brasília, aí que tá. Lá tá o centro da decisão. Então, quanto mais deputados com essa mentalidade estiverem lá, eu já tô lá. Tem outros lá, mas precisa de mais. Exato. Então, quando essa galera tiver pegada lá, articulando, todo mundo motivado e construindo juntos, aí as coisas começam a acontecer, né? Entendi. Me diga aí, uma coisa, um desafio assim, eu pensei agora. Uma coisa que você não gosta em ser político, uma única coisa que você não gosta, e que você mudaria agora, se você pudesse. A coisa que eu não gosto, mas que eu acho que não dá para mudar, então eu tenho que conviver com ela, é que a atividade política ela meio que te tira do controle da tua vida, no sentido da tua agenda, da tua organização, entendeu? Você meio que, eu não sei o que, agora não, que eu estou em campanha, né? Então não tenho mais fim de semana, não tenho nada, mas na atividade política mesmo, são muitos finais de semana, às vezes o cara tem um aniversário da namorada, mas não dá, porque o cara tem um compromisso político. Carlos Jorge vem e fala, vamos gravar o podcast. Aí, não, mas isso aqui é de boa, mas às vezes, todo mundo tem um dia que não quer fazer nada, que quer ficar em casa, que quer descansar, ou quer ficar de boa, sabe? E às vezes na política não tem isso, você tem que ir lá, até porque você gera uma expectativa nas pessoas, né? Então é até ruim se você não vai. E o que é pior não, né? Mas o que é fato, que quando você chega lá, não é ruim, tipo, não tem um compromisso político que eu não gosto de solenidade, isso é outra coisa ruim pra caramba. Solenidade, esse negócio de posse do presidente do tribunal, não sei o quê, 38 discursos. Vai lá, excelentíssimo senhor, não sei o quê, e vai. Isso é muito chato. Isso é muito chato, Então, até vou rever minha opinião. A agenda, não ter controle da sua agenda em todos os momentos é uma coisa que incomoda, mas a obrigação, que eu até não encaro como obrigação, mas muitas vezes você tem que ir mesmo, para solenidades e ficar lá. Não, o pior é que a solenidade em si não é o que é ruim. O ruim é essa galera dos 38. Mas porque toda a solenidade tá isso. Exatamente. Isso, né? Então, se fosse só pro cara ir lá. Né? Não, você ir lá prestigiar o cara. Exatamente. O cara merece, o cara. Mas, todo negócio desse tem que ter 30 e tanto. A última que eu fui, uns meses atrás, eu fui porque tinha uma estima pelo cara que tava sendo lá empossado. Mas, foram 5 horas de discurso. E é 5 horas que você tá ali. Poderia estar fazendo outra coisa, né? Podia estar trabalhando, podia estar descansando, podia estar tendo um momento de lazer, sei lá. E podia ser resumida essa solenidade em 40 minutos, uma hora. Com certeza. Porque cada um chegou lá, opa, pessoal, tudo bom? Tô aqui feliz, tchau. E tem outra coisa que é chata também, mas não tem jeito, que é inerente à democracia, né? A democracia tem uma coisa importante que você não pode tirar o direito de fala de ninguém. Exato. Então, o cara tá lá na tribuna, o cara vai falar o que você quiser, o que ele acha que deve falar, ele tem que falar mesmo. Só que aí quando você tá lá, você vê que tem um cara lá, meu irmão, puta que pariu. E eu implicava com esse cara, porque o cara, além de pensar politicamente muito diferente de mim, ele é do Partido dos Trabalhadores, do PT. Então a gente tem um monte de divergência em relação aos projetos, a visão, tudo. Né? E aí o cara ainda tinha uma fala assim, sabe?
a voz incomoda, a forma de falar. Então, quando o cara subia na tribuna, eu falei, puta que pariu, esse cara não via. Ele fala 10 vezes por dia. Aí, O chato é que gosta de falar. Não, ele fala todo dia 10 vezes. Eu falei, não é possível não, esse cara. E aí, pô, isso é chato. Mas aí o curioso é que depois eu fiz uma viagem de trabalho e aí quando me mandaram a relação dos parlamentares que iam, quando a gente foi pra Antártida, a gente fez uma viagem pra Antártida. Que massa. Porque eu ajudo lá o Ministério da Defesa, né, a Marinha, e eles têm uma base de pesquisa lá na Antártida, né, a Marinha Brasileira. E aí eles me convidaram para conhecer lá o projeto, já que eu sou um apoiador. E aí quando mostraram a relação, estava lá o nome do cara. Eu falei, eu vou passar uma semana na Antártida com esse cara dentro do navio, num cubículo lá com a cabine. No iglu. No iglu. Falei, eu quase desisti de ir para a viagem. Aí eu falei, eu vou, eu quero ir, eu quero conhecer. E aí, pô, cheguei lá e o cara, no convívio pessoal, era gente boa pra caralho. Cara, pô, ficamos amigos, bebemos o uísque com o gelo azul, que é o gelo da Antártida lá. Ficamos amigos do cara. Só que aí o cara continua chato pra caralho. Na lá solenidade. na solenidade, no plenário, na tribuna da Câmara, né? O personagem político dele o cara é esse. gaúcho, sotaque gaúcho, carregado. Tá quase sabendo quem é, já tá chegando aí. Não. Vou parar por aqui. É melhor parar. Mas, vou meter um Google aqui. Mas isso também acontece muito. Às vezes as pessoas pensam, é briga de mentirinha, né? Tem essas coisas que o cara fala no Congresso. Uhum. É briga de mentirinha, não é? Não precisa ser briga. Agora, tipo, eu não gostar do comportamento político do cara não quer dizer que eu não vou ter uma relação pessoal, de respeito com o cara, né? Então, isso acontece muito lá em Brasília. Exato. Me diz uma coisa, você tá falando que tá em campanha, né? E aí, assim, isso é rotativo na vida de um político, né? Acredito que É verdade. você passa por um processo e volta, passa. Mas, mesmo sendo rotativo, eu acredito que tem um começo, né, Carlinhos? Você não tem como. Ou seja, é um começo, é um zero. É um começo em meio à incerteza. Acho que É um recomeço de 4 anos. Por mais que você faça um bom trabalho, que você acabou de entregar bons resultados aí, e acredito que a população tem acesso a esses bons resultados, mas não tem estabilidade, é um recomeço, mais uma vez. Todo precisa 4 lutar por anos isso. tem que... Como é que tá esse processo aí de campanha? Que a gente acabou de sair os nomes, né, dos políticos que estão já com os números, né? Já tem seu número já? Tem. E qual é o número? Pode falar aqui, propaganda? Qual 4545. Rapaz, mas não falou pra ele não, foi Maíra, que não podia falar o número. Ô, Marcos, como é o número? Qual o número aí? 4545. Não Rapaz, pode não falar pode falar 4545, não pessoal. pode. Ó, vamos deixar bem claro. Toda vez fala com a produção isso. Pedro Vilela, 4545, por favor, não pode falar. bicho. A gente deixa muito claro isso com todos Por os isso políticos que que a participam aqui. gente Não, a gente se indigna, pô. é sério, pô. A gente é sério aqui, não pode. Falou com ele não, É foi 4545. Pode ser 4545. 4545. Pode, cara. Não pode, não podia, Falando né? sobre Mas a gente já isso falou. aqui, rapaz, Não tem que como, ele ao não vivo ia não tem como falar cortar. 4545 Pedro Vilela. Não 4545. Maíra, por favor. quanto. Rapaz. Vamos deixar isso claro. Indignação. isso 45, aí, rapaz. 45. É pra falar isso, não é. A gente cara. fez uma deputada que a gente entrevistou, a bichinha quase chora. Porque a gente ficou bem sério nessa história, dizendo não podia, não podia. Ela, Vai ficar inelegível, bichinho. e ela que não pode, como assim não pode? Na verdade, a gente é muito democrático, a gente é muito burocrático. A gente não é nada burocrático aqui, a gente é muito democrático. Isso aqui é uma bagunça. Porque a gente gosta E, cara, vou te dizer um negócio, viu? Eu acho massa quando você senta aí e conversa com a gente, porque você chegou aqui, eu conhecia o Pedro Vilar, deputado. Hoje eu conheço o cara ser humano. Que gosta de tomar uma cerveja, que fala. E isso é Cerveja com que bolo sabe- eu nunca vi. cerveja com bolo. Olha o tira-gosto que deixaram aqui pra gente. Rapaz. Pô, cadê? Tá aqui Eu já vi nessa o cara câmera. comer um salame. Meu amigo, cerveja com Amendoinzinho. bolo, Amendoim, Um ovo de queijo. codorna. Foi a primeira Sururu. vez. Sururu é mas bom com que cerveja. bolo. Caldinho de sururu. E às vezes falta a gente conhecer o ser humano que tá por trás, né? O cara que não gosta de umas coisas, gosta de outras. Né? Mas o desafio da campanha deve estar aí no seu encalço Cara, agora, né? campanha sempre é um desafio. Toda eleição é diferente. Cada pessoa faz campanha de um estilo diferente. Surgem personagens diferentes. Surgem personagens O ambiente novos. político, né? Porque agora a gente tem um ambiente político polarizado, né? Tem um ambiente político polarizado. Então, O que você acha dessa polarização política, sua visão? cara, polarização política é um fato. Nós estamos vivendo a eleição polarizada a nível nacional e isso não pode ser ignorado. Aham. A gente não pode
recortar Alagoas do Brasil e achar que não está acontecendo uma eleição para presidente da República. Então, independente do posicionamento do camarada, do candidato, para a eleição de presidente do Brasil, o cara tem que estar preparado para quem for, com a realidade que vier, com o presidente que vier eleito. Então, o cara que quer ser governador de Alagoas, por exemplo, o cara tem que dizer, pô, se eu for eleito governador de Alagoas, eu vou estar preparado para conversar com o presidente da República eleito e colocar as questões importantes para o estado de Alagoas. Exatamente. Então eu vou falar lá que Alagoas precisa disso, daquilo, que eu sou um governador que quero fazer isso, que eu conto com o governo federal para fazer aquilo. O que não pode ter, e já teve muito no Brasil, é aquela política pequena do governador não ser do mesmo partido, do mesmo grupo do presidente, aí não fala e nem corre atrás das soluções e boicota o benefício para o povo, né? Que no final isso acontece muito. E então, no cenário polarizado, em que pese cada um ter suas razões para votar em Bolsonaro, votar em Lula, outros tantos votam em Ciro Gomes e Simone, mas para quem está na posição de um homem público, o cara tem que estar preparado para qualquer circunstância. Eu, por exemplo, sou deputado federal, eu tenho que estar preparado para, a partir do ano que vem, lidar com o governo Bolsonaro ou com o governo Lula. Eu fui deputado com Dilma presidente, com Michel Temer presidente e agora com Bolsonaro presidente. E sem medo de errar, fiz um trabalho de qualidade e entreguei resultados na gestão dos três. E olha que nenhum dos três é do meu partido. Mas a gente trabalhou, se dedicou e trouxe resultados para Alagoas. Então, a partir do ano que vem, eu vejo dessa forma. É atravessar, Carlos Jorge, a campanha, tentando, de alguma forma, colaborar para minimizar o acirramento, o discurso mais agressivo, a violência política. Isso eu tenho uma preocupação grande e acho que é importante todo mundo ter também essa preocupação, da gente poder atravessar essa jornada no máximo possível no ambiente de paz. O fato de eu discordar de você não significa que eu quero matar você, eu quero bater em você. O cara tem que aceitar. Tolerância é uma palavra muito importante na minha trajetória. Eu acho que deve fazer parte de tudo. Você tem que ser tolerante, você tem que aceitar a divergência, compreender. Não é porque você pensa de um jeito que o cara tem que pensar igual. Realidades são diferentes, formas de pensar diferentes. E é assim que se faz uma nação diversa, plural, desenvolvida, educada. Massa. E aí essa tem que ser a pegada da campanha, do respeito e também na frente. Então, o governador, os deputados federais eleitos, os deputados estaduais eleitos, o cara tem que estar preparado para trabalhar em qualquer circunstância e parar com a política pequena. Você tem ideia, Carlos Jorge? Já teve casos, até, como é que se diz assim, constrangedor ter que falar isso, mas como é verdade tem que falar. Que um determinado município eu queria ajudar com recurso, com a emenda, dinheiro garantido, queria fazer obras lá, queria ajudar a área da infraestrutura, queria colocar uma ajuda para a saúde. E, aí eu mandava a destinação do recurso, né, da emenda, e o prefeito lá não cadastrava, que o Carlos Jorge é secretário, ele sabe, quando você chega a emenda lá, quem vai receber a emenda, ele tem que fazer um cadastro, aceito a emenda de R$1 milhão para reformar o posto de saúde e tal. Então o cara tem que aceitar. E o prefeito não aceitava, eu ficava sem entender, achava até de boa fé que o cara estava com a equipe não preparada para fazer aquele tipo de atendimento e tal. E aí chegou um dia que eu acabei fazendo uma reunião com o tal prefeito, e aí o cara disse na minha cara, disse que não ia aceitar, porque como eu não era do grupo político dele, eu não era o deputado federal dele, ele achava melhor não aceitar para não ter ciúme do outro deputado dele, e aí dessa forma eu não poderia mostrar o meu trabalho na cidade dele e tal. E o cara com a cara dura virou para mim e falou isso assim, é de indignar, né? Ou seja, quando o foco é o povo, né? Deixando bem claro, pois as coisas andam, né? Que aí foi o resumo do que você falou da polarização, né? Quando o foco é o povo, independente do polo que tem, não vai ter. E aí o que acontece? Quem perde com isso é a população.
perde com isso é a comunidade que deixou de receber a melhoria no seu posto de saúde, na sua escola, no acesso do seu povoado. E essa política pequena é que tem que ficar cada vez mais para trás e a gente fazer política de verdade, né? A boa política, que é a política da construção. Exatamente. E onde o resultado chega pro povo. E é isso, pessoal. Chegamos ao final, não foi? Ao final, depois de uma aula, né? Eu queria, assim, Posso falar, seu secretário? Pode, Vossa Excelência. Eu sou uma autoridade aqui na Conect. Sim, mas o senhor manda aqui mesmo. No podcast, eu não sei. A autoridade do podcast é a Maíra, porque é ela que faz os textos. A autoridade do podcast é o Marco, porque ele faz os cortes. Porque se ele cortar e acabar com o nosso microfone ali... Já era. A gente não tem... Se desligar ali o microfone, já era. Dos podcasts. A autoridade são eles. Mas, veja bem, se você me permite... e aí, a gente tá no processo de campanha. E aí, como vendedor que eu sou... Cuidado do cartão pra não mostrar os dados meu Deus do céu. E é daquele poderoso, Black, né? Que chama cartão Black. Olha, Marco, tu bota uma figurinha na frente que eu virei aqui o cartão. Nesse horário aí. Olha a hora aí que eu virei. Eu tô comprando minha passagem, que eu deixo as coisas pra última hora, e eu tava esperando a Azul baixar o preço, mas a Azul não tá baixando, eu vou comprar. Eu vou viajar sábado. Mas me diz uma coisa, se você me permite, eu sou um vendedor, sabe? Como empresário, eu aprendi que a gente tem que saber vender. Como é política, você tá vendendo a sua imagem, se vendendo. E aí, pra gente finalizar o nosso bate-papo, de forma bem direta, do seu jeito mesmo, esse jeito direto que você tem, gostei muito de conhecer você, como humano mesmo. E me diz, por que o Erickson Henrique, empresário, porque o Carlos Jorge, empreendedor social e agora secretário, porque o Marcos, que trabalha aqui no meu time também, porque a Maíra, porque nós devemos votar, por exemplo, no Pedro Vilela? Porque é um voto que vale a pena. É um voto que já apresentou resultados, já tem conquistas para Alagoas, que tem um trabalho sério, um trabalho transparente, um trabalho eficiente, que entrega, que já foi reconhecido por diversas vezes o melhor parlamentar federal do nosso estado, um dos melhores do Brasil, e que é um cara que está com muita vontade de trabalhar ainda mais, que está mais experiente, mais maduro e que vê o trabalho crescendo e quer ter a oportunidade de continuar essa jornada. Eu tenho muita confiança, tenho muito orgulho do que já fiz e tenho muita confiança do que ainda posso fazer por Alagoas. Então, por isso que eu peço um voto de confiança para todos que me escutam, que me veem nesse momento, garantindo que será um voto em que vocês não vão se arrepender e vão ver um trabalho de verdade continuar acontecendo. É esse o pedido que eu faço. Só colocar um ponto, que 45-45, pessoal, não pode falar... Não pode falar, por favor. Não pode falar isso não, 45-45 não. Tá? Aqui não. Aqui não. Esse podcast é a gente tá falando de um lugar sério, que não é pra estar falando 45. 45 Pedro Vilela, não. De forma alguma. Não, irmão. Por favor, vamos parar com isso aqui. Foi assinado o contrato, meu irmão, que não podia falar 45 Pedro Vilela aqui. Não pode falar de jeito nenhum. É bom que é um número fácil, né? 45. Mas não pode falar. Mas só não vamos falar. Mas que é fácil, 45 é o número fácil. Mas não pode de jeito nenhum. O cara que não sabe de matemática vai saber que são dois números iguais, 45 e 45. Mas não pode falar. Não vamos falar. Foi combinado. O contrato da cláusula, ele leu tudo. O advogado, a assessoria jurídica, tem 3 advogados aqui que leu. Advogadas. Quase 600 páginas aqui, que dizia lá no final. Palavras minúsculas, depois que leu as 600 páginas. Pequenininho. Não pode falar 45. Pequenininho. Pois é, chegamos ao final de mais um Potência Podcast. Mais uma vez que a gente trouxe... Olha que massa, a gente fala aqui de música, de empreendedorismo social, a gente falou de empresários em vários ramos. A gente traz política de uma forma boa, né? Que a gente conversa com políticos aqui, traz a realidade, o ser humano... De todo o campo. Todo o campo. Traz o ser humano que está por trás da política e aí, sim, dá a oportunidade da gente se conhecer desse jeito, né? Aqui, seu secretário está hoje numa capa da pega. A famosa beca. A beca ainda da tô pagando, pega. E rasgou agora quando foi abrir o negócio aqui. Pois é. As suas redes sociais, para quem quer te seguir, é @dep.pedrovilela. @dep.pedrovilela no Instagram. Isso. Né? Tá lá. Twitter é o Vilela Pedro. O Twitter é muito forte na política, inclusive, né? O Twitter é uma das redes sociais mais usadas do mundo, cara, inclusive. É muito usada. Eu até preciso usar mais. Eu já usei muito, deixei um pouco de lado, acabei que estou muito no Instagram agora. E é onde também acabo me posicionando no Instagram.
Alagoas é muito Instagram, inclusive. E aí a referência acaba sendo o Instagram mesmo. Então é dep.pedrovilela, para quem puder acessar e tiver um tempinho, para conhecer mais do nosso trabalho, inclusive, Sim, né? isso. Eleição dia 2 de outubro, Carlos Jorge. E tem muita... Rapaz, tem um dado que mais de 80% dos brasileiros, eles chegam na semana da eleição e não sabem quem vão votar para deputado federal, por exemplo. Eu sei, mas eu não vou dizer aqui, não. Mas tem muita gente que não sabe, Eu já cara. sei, Então, né? então o cara tem que buscar informações aí sobre esse candidato. Procura lá quem foi escolhido o melhor deputado federal de Alagoas, tal, coloca no Google, aí de repente aparece uma informação que ajuda o cara a tomar uma decisão, né? Foi eleito Miss. Como é quando é homem? É Miss, Mister. Mister Deputado. É mais bonito. Aí eu quero conhecer mesmo Brasília, viu? Vamos É embora. top. Vamos marcar esse dia. Não, lá. eu quero mesmo. Eu falo direto com o Carlos Jorge, Tava lá comigo. quando for fazer 15 dias atrás, quando acho. for fazer essas viagens oficiais, eu pago os meus custos, eu não quero nada não, só quero ir, eu quero conhecer, na verdade, eu tenho muito interesse em conhecer. Vamos sim. Vamos. E aí, porque eu tô falando que eu pago meus custos, porque o povo critica tudo, né? Porque vai dizer, o cara quer usar as verbas do povo. Não, eu vou, não. Eu graças a Deus, eu posso pagar cartão de crédito 10 vezes sem juros. Levar o Erickson no dia lá, que esteja o pau quebrando lá no plenário, Pronto. uma votação de Eita, aí eu sou Vossa bom. Excelência é um canalha, Aí eu Vossa sou bom. Excelência... Tem coisa. Eu sou do Vegel, no Vegel começou a confusão. Eita! Confusão tá aqui, ó. Não tem envergadura para falar nesta Eita, disse que sessão. não tem verga, não tem dura, não tem nada. Olha, já digo assim, já fosse moral. Já. Vossa pessoa? Não! Tá faltando com Ratinho, decoro. ó. É baixaria, tem hora lá que é baixaria. Eu acompanho pela internet. Eu faço, meu Deus, tantos problemas pra resolver e esse povo discutindo um E é negócio isso. desse. Esse é o nosso, meu, seu, nosso Potência Podcast, que é um Pois é. oferecimento da Conecta Automação. Se quiser seguir a gente, Erickson Henrique, @CarlosJorgeMaceió, @Conecte Alto, nosso patrocinador, e @PotênciaCast, viu? Instagram. E aqui com a gente o deputado Pedro Vilela, @dep.pedrovilela. Isso aí. É isso. Tamo junto. Até a próxima, fiquem com Deus e acompanha a gente aqui, viu? Curte, dá like, compartilha, a gente precisa de tudo isso aí. não era isso, mas tudo bem.